O Next 14 foi lançado recentemente, tá? E aí ele trouxe várias novidades também, que eu já fiz, inclusive, vídeos aqui no canal. E aí, a App Router, né? A arquitetura nova que foi introduzida ali no Next 13, no ano passado, ela trouxe várias novidades também. Eu acho que foi a maior versão ali, a maior atualização do Next nos últimos tempos ali. Ela, de fato, ela trouxe muita coisa nova. E aí tem muita coisa que ainda se mantém, tá? Do Next 13 para o Next 14 e que, além de se manter, são fundamentos ali que são coisas que eu considero muito importantes você entender e você dominar para você conseguir desenvolver bem ali e utilizar bem o framework, tá? E aí nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 coisas que são cruciais você entender, por mais básicas que pareçam, elas são básicas por um motivo, tá? Elas são pontos fundamentais dentro do framework. Então é muito importante você entender todas elas para conseguir utilizar bem e usufruir do poder que o Next traz para a gente, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né? Eu tô com um projeto rodando aqui já, tá? Eu até vim aqui, ó. Beleza. E aí, aqui a gente precisa entender algumas coisas, tá? Primeira coisa, para ir já direto ao ponto. Como que as rotas do Next elas funcionam? Basicamente, de uma forma bem simples, tá? O Next ele funciona com base nos arquivos que a gente tem aqui, que a gente cria dentro da pasta app, tá? E isso acontecia desde de antigamente também, né? Antes da versão 3 aí que introduziu a App Router, com a pasta Pages, tá? Quando você cria um arquivo, nesse caso aqui, quando você cria um projeto, você vai ver que ele cria alguns arquivos aqui que são obrigatórios, vamos dizer assim, tá? São dois nesse caso aqui. É o arquivo layout, tá? Eu já vou explicar para você o que ele é. E o arquivo page. O page é o que interessa para a gente aqui agora, tá? O page aqui na raiz da pasta app, ele é o index do nosso projeto, tá? Então se eu vim aqui colocar aqui home com 4 Es aqui e for lá no browser, ele vai atualizar ali. Então, aquele arquivo ali é o arquivo raiz aqui, é o index, certo? Então, ele é o arquivo de entrada, vamos dizer assim, do nosso projeto. E o arquivo layout, ele basicamente, né, esse arquivo layout aqui na raiz, ele é o root layout. Ele é o único layout, né, esse arquivo que o Next chama de special files, ele é o único que é obrigatório, tá? Aí você pode ter outros layouts, daqui a pouco a gente vai fazer isso, mas o único que é obrigatório mesmo é esse aqui. O restante, né, você cria caso você necessite. O que esse arquivo aqui tem? Então vamos lá. Ele tem uma tag aqui, tem um HTML, certo? Tem um body, tem uma div, que é opcional aqui nesse caso, não precisaria, tá? E tem um children. Então, o que acontece? Esse children aqui já está até tipado, né? Ele é do tipo React Node, ou seja, qualquer componente React pode ser passado aqui como filho para esse layout. O que acontece aqui, né? Se eu tivesse todas as rotas aqui, na verdade, né? Inclusive a rota index, elas são abraçadas, vamos dizer assim, por esse layout, certo? Então, qualquer coisa que eu colocar aqui nesse layout, então se eu vim aqui, por exemplo, colocar aqui um BG 300, fiz isso aqui, salvei. Então você vê aqui, ó, que ele já está refletindo, tá? Lógico, né? Eu poderia ali, o correto seria você ocupar aqui toda a viewport aqui do browser, certo? Mas aqui é só um exemplo, tá? Para você entender o poder que isso aqui tem. Então ele, lembra disso, ele fica por volta da aplicação, tá? Para você que já utiliza o Next há mais tempo, lembra lá do arquivo underline app que ficava dentro da pasta pages. Existem algumas coisas que a gente utilizava lá que agora a gente vai utilizar aqui o layout para fazer, tá? Bom, partindo aqui, seguindo adiante, né? Como é que a gente cria então uma rota, né? Uma página aqui dentro do Next 14, né? Isso vale para o Next 13 também, para App Router em geral. App Router aqui a pastinha App, tá? Então eu vou vir aqui dentro da pasta App e vou clicar com o botão direito New File. Vou criar aqui, por exemplo, uma rota Users, tá? E aí, aqui dentro eu preciso ter um arquivo na raiz da minha pasta. Eu preciso ter um arquivo chamado page no singular .tsx. Então eu vim aqui export default function user page. O nome aqui tanto faz, tá? Podia colocar qualquer coisa só para deixar mais semântico mesmo. Return, colocar aqui um h2 users, tá? Agora, olha que interessante. Se eu vim aqui no nosso browser, /users,
já tá aqui. E perceba que o layout ele persistiu, certo? Por que que ele persistiu? Porque, como eu falei, aquele arquivo layout ele fica por volta de toda a aplicação. Então, todo arquivo que não tiver um layout, vamos dizer assim, um layout seu ali dentro, porque a gente poderia vir aqui, ó, e criar aqui um arquivo layout aqui dentro, tá? Então, são layouts nested, né? Nested layouts. Então, eu vou vir aqui, vou copiar só para a gente agilizar um pouco. Então, vou vir aqui, colar. E aqui, ó, eu não quero esses dois. Não quero esses dois. E aqui, eu vou colocar aqui um 600, por exemplo, tá? Então, esse arquivo layout, ele é referente às sub-rotas, né? As rotas aqui dentro de user. Então, se eu tivesse uma outra rota aqui, por exemplo, eu quero criar uma rota no browser que vai ser assim, ó, users barra config, sei lá, pode ser só isso. Como é que você faria? Você criaria a pasta users, certo? Aí dentro de users você vai criar uma outra pasta que chama config e dentro da pasta config você vai criar um arquivo page tsx, certo? Então vai ficar assim, ó, users barra config barra page tsx aqui na raiz, certo? Aqui na raiz, aqui na pasta app e lá no browser você vai conseguir acessar dessa forma, certo? Bom, beleza. A gente criou aqui o nosso arquivo layout. Olha que interessante agora. Então, esse cinza mais escuro aqui, ele é o layout de dentro de users. E esse cinza mais claro, ele é o layout de dentro da raiz. Ele é o root layout, certo? Interessante, né? Ele tá com esse daqui porque ele tá com padding, tá? Então, ele vai somando os pads ali, então, por isso que ele tá ficando mais largo, vamos dizer assim, na vertical, né? Mas, viu o poder que a gente tem aqui, que a gente consegue ir encadeando essas coisas? E aí um outro ponto interessante também é, por exemplo, agora a gente tem duas rotas, né? Como é que eu faço para da rota do index ir para a rota users e vice-versa, conseguir voltar? Bom, o Next ele provê para a gente várias features, né? Uma delas é um componente link, tá? E aqui link eu vou colocar, por exemplo, ir para home. Eu vou colocar aqui um href e colocar barra, tá? Eu já vou copiar isso daqui e já vou lá no page aqui também, ó. E aqui vai ser barra users. Certo? Bom, salvei. Beleza, já apareceu aqui. Então, se eu clicar aqui no ir para home, ele volta, né? Para home, obviamente. Se eu clicar aqui ir para... Aqui é users. Tá? O hot reload dele não tá tão, tão rápido assim, mas beleza. Ah, coloquei errado aqui a rota, né? Que é um ponto interessante também, tá? A gente vai dar uma olhadinha nessa página 404 aqui também, daqui a pouco. Então, beleza, agora voltou a funcionar, só que eu tinha colocado a rota errada. E aí, olha que interessante. Então, agora a gente já conseguiu criar as nossas rotas, entendemos ali o arquivo layout, o propósito dele. A gente conseguiu fazer transição entre as rotas também, tá? E aí, um outro ponto que é interessante, como eu comentei, né? Um ponto aqui que eu quero que você fixe, tá? O arquivo layout na pasta, na raiz aqui da app, ele é obrigatório. Aqui eu posso remover, tá? Não tem problema nenhum. Se eu remover, ele vai sumir daqui, beleza? Ele se manteve ali só apenas com o arquivo, o layout, né, da raiz ali do projeto, certo? Agora, se eu remover isso daqui, aí você vai levar um erro, né? E um outro ponto interessante é como é que a gente cria agora, né? A gente aprendeu a criar nossas rotas. Mas e se eu tivesse uma rota que fosse assim, ó? Por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, vamos supor que se fosse uma listagem de usuários. E se eu quisesse uma página de detalhes do usuário, como é que você faria? Bom, você poderia fazer assim, ó. Users, barra. Aí você vai ter que colocar aqui entre colchetes, por exemplo, vamos supor que na rota eu quero que seja o ID do user, certo? Vamos supor que seja assim, ó. Antes da gente seguir aqui, ó, vou fazer assim, ó. Isso aqui é como vai ser no browser, tá? Então, browser, então vai ser assim, ó, users, barra UID aqui, sei lá, certo? Isso aqui seria a rota isso aqui seria a rota de listagem, isso aqui seria a rota de detalhes de um usuário, certo? Aqui lista todos, aqui lista os detalhes de um. Então, como é que a gente faria isso aqui? Então, eu poderia vir aqui, ó, e fazer assim, ó, users. Então, criar uma pastinha users. Aí dentro da pastinha users eu vou criar uma pasta com colchete, ID, certo? E aqui dentro, page, tsx. Já vamos entender o porquê, tá? Então, você pode vir aqui, ó, dentro de users, criar uma outra pasta aqui, ó. Então, ID,
E aqui dentro eu vou criar um page.tsx, tá? Isso aqui chama rotas dinâmicas, tá? Quando você cria com esse colchete aqui, ó. E aí, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Export default function user page. Lembrando que o nome, né? Pode ser qualquer nome que você quiser. Então, aí aqui eu vou colocar aqui user, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, para exibir o ID que está sendo o ID do usuário aqui na rota para você ver que a gente está de fato pegando esse ID, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um P, colocar aqui ID e colocar aqui um ID qualquer que a gente ainda não tem. Como é que a gente vai receber esse ID, tá? Aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu posso vir aqui, ó, params e vou tipar isso daqui, ó, colocar aqui params. Ele é um objeto que dentro dele tem um ID que é uma string. Por que ID? Porque ID é exatamente o nome aqui da pasta, tá? Se aqui fosse UUID, aqui deveria ser UUID. Se aqui fosse slug, aqui também deveria ser slug, certo? Então eu vou colocar isso. Feito isso, aqui na verdade é params.id, certo? Feito isso, olha que interessante. Salvei aqui, salvei ali. Certo? E aqui dentro de users, vamos supor que a gente tem um outro link aqui, ó, para ir, por exemplo, para users barra 123 e para detalhes do usuário, certo? Olha que interessante. Então, a gente está dentro da pasta users, da rota users, né? Então agora tem um outro link aqui, tá? Então, ó, detalhes do usuário. Se você clicar, ele vai redirecionar você para a rota users barra 123. E aqui já aparece o ID, que é o mesmo ID daqui de cima. Então, se eu mudar o ID aqui, ó, ele muda aqui embaixo também. Interessante, né? Então, a gente tem esse poder muito grande, tá? Rotas dinâmicas dentro do Next aqui, né? Ele é uma feature, né? Basicamente é uma feature que o React ele permite que você crie páginas com partes que são dinâmicas, né? Então, você pode reparar que essa parte aqui, ela não é fixa. Ela não é estática. Ela é totalmente dinâmica. Então, dependendo do que tiver aqui na rota, a gente faz alguma coisa aqui. Então, isso aqui é muito útil para você conseguir pegar esse ID e fazer um get no endpoint de detalhes de usuário e etc. Tá? Um outro ponto interessante agora para a gente finalizar, que é bem interessante, um ponto que é bem interessante, que é o seguinte, né? A gente já tinha visto aqui, ó, se eu, por exemplo, acessar uma rota que ela não existe, então a gente tem esse 404 aqui que é o default do Next, né? Mas convenhamos que é uma página bem feia, né? Vamos dizer assim. Então, mas a gente pode customizá-la, tá? E é algo que poucas pessoas sabem, tá? Então, você pode vir aqui, ó, dentro da pasta app, você vai criar aqui, ó, um arquivo chamado not found tsx, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um export, não é const, export default function not found. Lembrando de novo que o nome tanto faz, tá? E aqui eu vou colocar só um h2 not found, certo? Aqui você pode, né, estilizar a sua página, colocar uma animação, colocar uma ilustração aqui bem da hora, tá? Aqui é só para ilustrar mesmo. Então, aqui agora você já tem a sua rota de página não encontrada, né, de 404 aqui customizada. Pô, tem muita ideia massa no Dribbble, Behance, acho que Behance também deve ter, mas no Dribbble, cara, tem muita imagem assim para você se inspirar, para você criar aí suas páginas 404, tá? Recomendo bastante, até uma dica bônus aí, caso você não conheça o Dribbble, tá? Dribbble escreve assim, Dribbble, são 3 Bs, tá? Então, é bem interessante. Bom, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo, tá? Lembrando que nessa Black Friday, a gente vai ter Black Friday no nosso curso de Next, tá? Eu vou atualizar também ele para a versão 14. Atualmente ele foi feito na versão 13, mas eu vou atualizar para a versão 14, até porque pro propósito do curso não teve muitas mudanças assim. E aí vai ter um super desconto aí na Black Friday, então se você que está pensando em adquirir, essa vai ser sua grande chance. Então não perca essa oportunidade, que provavelmente vai ser o último desconto ali do ano, tá? E vai ser um super desconto, então fica ligado que vai ser bem da hora, tá? E aí os links também para você acompanhar, onde eu vou divulgar isso daí, tá aí na descrição, né? Acompanhe aqui o canal, se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. Deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda demais, cara. Aí eu continuar trazendo conteúdo aqui. Se você gosta desse conteúdo aqui, se o conteúdo tá te ajudando, a forma que você tem, que você pode contribuir com isso, é deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal, beleza?
Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.